não é? Então, nós estamos falando sobre oração, sobre a chave para o sobrenatural de Deus, e hoje a gente vai falar sobre por que Deus não responde a minha oração. Por que Deus, às vezes, não responde algumas orações? A gente falou muito sobre oração, como é que a gente ora e tudo, mas por que Deus, às vezes, não responde algumas das nossas orações? Não é? E eu quero usar um texto que fala exatamente sobre isso. Paulo falando do Deus que não responde a oração dele. E olha, se Deus não responde a oração do Paulo, imagine às vezes a minha também, né? Então, junto comigo, olha 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, que diz o seguinte, vou pegar aqui para você. É necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva para nada. Vou lhe falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Para aqui, olha para aqui. Quem recebeu essas visões? Paulo. Tá? Porque você vai ver que ele, para não ficar muito orgulhoso, ele vai parecer que às vezes não é ele, mas ele deixa claro que essas visões foi ele que recebeu. Aí ele diz: conheço um homem em Cristo. Quem é esse homem? Ele. Óbvio. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás dele, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus sabe. Ou seja, ele teve uma revelação que nem ele sabe explicar direito. Ele não sabe se essa revelação, ele estava lá com o corpo dele no terceiro céu, ou fora do corpo. Ele não sabe, a sensação dele é que ele esteve lá. Se ele esteve, essa visão foi tão real para ele, mas tão real essa visão, tão real, que ele não sabe se o corpo dele foi arrebatado, ou foi só uma visão que ele teve. De tão real que foi essa visão, que a ponto que ele mesmo diz: não sei, eu sei que eu vi, agora, eu estive lá? Ou foi só uma visão? E quando ele fala terceiro céu, eu quero mostrar para você que tudo que esse negócio de terceiro, três, não tem superlativo. Eu falei isso várias vezes, só para alguém novo, não existe superlativo para o judeu, na língua dele. Nós temos superlativo, não é? Nós temos o bom é boníssimo. Nós temos superlativos, a gente não usa muito o nosso superlativo, né? A gente só fala assim: isso é muito bom. Dificilmente eu vejo alguém falando: isso é boníssimo, gostosíssimo. A gente não usa esse superlativo para dizer se é mais do que gostoso, mais do que bom. A gente usa só muito bom, né? No dia a dia. Mas como eles não têm superlativo, o superlativo deles é 3 vezes. É santo, santo, santo é o Senhor. É um superlativo. Deus é muito santo. Se fosse em português, falava santíssimo. Então, você vai ver, orei 3 vezes. 3 vezes não quer dizer que orou só 3 vezes. Orei várias vezes, talvez, mas é um superlativo. Terceiro céu também é um superlativo. Olha, é um lugar que eu não consigo descrever. Eu estava no céu. É um lugar, se existe um lugar máximo no céu, ele quer dizer que é um céu celestial, não é esse céu que a gente vê nas nuvens. É algo tremendo aqui. Mas ele fala assim: foi arrebatado e tudo. Aí ele continua: sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu não sei. Ele, de novo, ele reafirma isso: eu não sei como é que foi, eu sei que eu fui arrebatado. Que tal homem, que é ele mesmo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar. Ele diz que ele foi para o céu, ele foi para o paraíso, e ouviu coisas tão maravilhosas que é até difícil expressar, relatar, dizer. Só 2 pessoas teve essa visão do céu: Paulo e João. Por isso que é os 2 que falam como vai ser a volta de Jesus. João, através do Apocalipse, Paulo também fala
em Tessalonicenses, como vai ser a volta? É Paulo que vai dizer que primeiro os mortos serão ressuscitados, serão arrebatados, e depois as pessoas serão arrebatadas e serem encontrados nos céus. Não é João que fala isso. Como é que Paulo sabe? Porque ele foi lá. Ele foi arrebatado até o paraíso. Ele ouviu a explicação sobre isso, entre outras coisas que ele não soube nem descrever. Aí ele continua, da experiência desse homem, que é ele, eu teria razão de mergulhar. Não teria razão de se mergulhar? Teria. Ele foi arrebatado? Ele foi para o céu? Alguém aí já foi arrebatado para o paraíso? Alguém aí já chegou ao ponto de ir para o céu, vivo e voltou? Seja do corpo ou fora do corpo? Não. Mas ele diz, mas não farei. Na verdade, minhas fraquezas são a minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado o quê? Um espinho da carne. O que ele recebeu como compensação dessa experiência maravilhosa? Um espinho na carne. Aí ele diz, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, de novo 3, por 3 vezes, supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse, minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza, portanto, agora fico feliz de mergulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isto, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui, se você é pai, você é mãe, quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão aqui, ó, eu sou também. Você vai entender um pouco essa perspectiva de Deus. Mais fácil de quem não é pai e quem não é mãe. Por quê? Porque quando você cria seu filho, como é que você educa seu filho? Você educa diferente que eu educo o meu, mas temos algo em comum ao educar filho. Você fala mais não para educar ou sim para ele? Você diz mais não para a vontade dele ou mais sim para a vontade dele? A educação é o não. Educação é não. Educação não é sim. Educação é você frear o ímpeto do seu filho. A vontade dele. O que seu filho quer? O seu filho quer comer besteira o dia todo, irmão. O meu também. O seu filho, se deixar, ele quer comer chocolate, porcaria, batata frita, com hambúrguer, no almoço, no jantar, e tudo aquilo que não presta, não é? Aquele alimento não saudável, ele quer, mas você vai educá-lo dizendo o quê? Não. Se eu deixar, o meu filho fica jogando videogame a noite toda. E a gente já deu um vacilo, dormiu sem ver e ficou a noite toda jogando. E ele não entende que eu digo, não vai fazer mais isso, não vai ficar a noite toda jogando videogame. Mas eu estou de férias. Mas ele não tem noção quanto isso faz mal para a saúde dele. Tanto físico como emocional. E eu tenho que dizer não para ele. Contrariar a vontade dele. E não foi assim que nossos pais nos educaram? Contrariando a nossa vontade? Dizendo não para nós? E o que acontece quando você só diz sim para o seu filho? Que tudo que ele pede, você diz sim, 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 sim. Que tipo de filho vai ter no final? Que tipo de pessoa ele vai ser?
Aqui você vai entender que a oração é uma jornada. A oração é um processo de transformação para nossas vidas. A oração é a forma que Deus fala conosco, e Deus vai nos transformar, e Deus vai nos ajudar, e muitas vezes nessa transformação vai ser necessário Ele dizer sim, e é necessário às vezes dizer não, porque o não também transforma. O nos contrariar nos transforma. Deus precisa às vezes dizer não para mim, não para você, porque isso vai gerar transformação para nossas vidas. Isso vai ser o melhor para nossas vidas. Esse não de Deus é um ato de amor, que a gente não entende, porque perto de Deus a gente é criança. Da mesma forma que uma criança não entende, por menor que ela seja, ela não entende quando o pai diz não. Nós também às vezes não entendemos porque Deus diz não. Porque Deus às vezes nos contraria. Por pedidos que são dignos. Olha Paulo dizendo, eu tenho um espinho na carne. A gente não sabe qual é o espinho da carne. Os estudiosos que ficam tentando ver o que era ali, acham que é uma doença. Acham que pode ser malária. Por que o pessoal acha que é malária? Porque é uma doença que afeta a vista. E Paulo parecia que tinha problema de vista. E talvez fosse a doença, mas ninguém sabe exatamente o que era. Mas seja o que for, ele pedia e orava para Deus tirar aquele espinho, e ele recebeu a resposta de Deus ainda. Deus falou, não vou tirar. A maioria de nós não recebe nem resposta nenhuma. Paulo ainda recebeu a resposta direta de Deus. É o seguinte, não vou tirar. Vai ficar com esse espinho. Ah, não foi bom ser arrebatado até o céu? Ah, foi maravilhoso, não foi? Foi. Então, o mesmo Deus que te arrebata, faz coisas que você acha extraordinário, é o mesmo Deus que contraria a sua vida. A gente não pode querer um Deus só que vai nos exaltar, vai fazer coisas boas para a gente. Olha esse Deus, Deus fez algo fantástico para Paulo. Para ele, a melhor coisa que podia acontecer, para mim também. Imagino eu, se Deus chega para mim e fala assim, ô pastor Severino, você agora vai ser arrebatado, e você vai conhecer o paraíso, ainda vai voltar para contar como é que foi. Rapaz, nem vou precisar morrer para chegar lá, já vou chegar, ver e voltar. Ia ser uma coisa extraordinária. Talvez você falasse assim, não, estou com medo. Mas eu queria ir. Eu queria ter se arrebatado. Eu queria ver como é que era. Antes. Mas Paulo também queria, a ponto que Deus deu essa graça, essa bênção para Paulo, ser arrebatado, receber coisas diretamente de Deus. Imagine lá no céu, cara, no paraíso. Ele viu o paraíso, ele viu coisas, ouviu coisas que ele falou que é tão forte que não dava nem para ele explicar, falar. E foi algo tão violento que ele nem sabe se ele estava lá de corpo ou não. Foi uma experiência maravilhosa de Paulo. Mas o mesmo Deus que dá coisas maravilhosas é o Deus que permitiu o diabo colocar um espinho na carne ali contrariando. A gente só quer o Deus que nos arrebata, que faz coisas fantásticas. A gente não quer o Deus que contraria as nossas orações. E Deus, para nos educar, para nos transformar, é o Deus que faz as duas coisas. Ele faz coisas maravilhosas, mas Ele também permite espinhos da carne acontecer na sua vida. Porque isso ajuda nesse processo de transformação. Por que isso? Porque a oração precisa gerar, irmãos, dependência constante de Deus, que contradiz com algo que é natural nosso, que é ser independente. Nós queremos sempre ser independentes. É algo natural. Nós não queremos depender de ninguém. Eu tenho certeza que você não quer depender de ninguém. Você quer ganhar o seu dinheiro. Você quer ter o seu lugar.
Eu tenho certeza que mesmo você, quando envelhecer, não quer morar com seus filhos, a maioria de vocês, prefere ter o seu cantinho. Por quê? Porque nós temos essa volúpia, essa vontade, essa fome de ser independente. Desde criança, a gente quer ser independente. Tem hora que o filho já chega e diz, não, deixa que eu faço. Porque ele quer ser independente. Dá certo isso. Temos essa fome natural da independência. Deus, sabendo disso, e fala, você sabia que você tem que aprender a ser dependente de mim? E se eu tirar todos os espinhos da carne da sua vida, todas as dificuldades, todas as lutas, será que você vai continuar orando da mesma forma? Será que você vai ser dependente de mim? Será que você vai clamar do mesmo jeito? Ou será que, quando você não tem mais dificuldade nenhuma, mais espinho nenhum, você vai sentir-se independente? Você não vai buscar. Por isso que Paulo fala, ele exalta a Deus nas suas fraquezas, porque ele sabe que quando ele é fraco, ele está forte. Quando ele está fraco, ele ora, ele busca, gera mais dependência de Deus. Eu preciso de Deus, porque eu não vou suportar. E isso vale por pelo menos duas áreas fundamentais da vida. A primeira área é a área das necessidades. Eu vou chamar de necessidades físicas, normais, financeira, de saúde. Você precisa depender de Deus. Quando você precisa depender de Deus, irmão, você ora porque você precisa depender de Deus. Mas quando você tem tudo, você nem lembra que é Deus que te deu todo o sustento. Às vezes você nem lembra, porque é tão natural, você já tem o dinheiro, mas quando você não tem, irmão, você lembra que você é de Deus. Quando você é jovem e tem saúde, você nem lembra como é bom ter saúde. Mas quando chega uma idade, que o joelho já dói, que a cabeça já esquece, você vê o quanto você precisa de Deus. A necessidade gera dependência do Senhor. Por outro lado, existe a dependência espiritual. Como é que é essa dependência espiritual? É quando você luta contra uma tentação sua. Olha, eu falei aqui, no próximo ano, eu quero ratificar. Tivemos uma conferência de jovens espetacular aqui, irmãos. E às vezes a gente não vai que pensa que é só para jovem. E todos nós somos jovens em Cristo Jesus, amém? Velho é o diabo, irmão. É óbvio. Faz que nem eu. Na hora do pula, aqueles pulos, já vem, Luiz, nem vem. Vem aqui e vai embora. Que nem eu aguento. Na hora da palavra eu volto. Né? Teve uma Andressa, que é uma especialista na área sexual, na área da espiritualidade sexual, ela estava falando, e ela falou algo que eu anotei ali no meu celular. Deus não tira o desejo de ninguém. E às vezes você ora para tirar desejo. E Deus não tira desejo. Porque se tirar desejo, você acha que pode tirar desejo só por uma coisa. Não, se é para tirar desejo, tira tudo. E como é que você vai viver sem desejo? Sem vontade de nada. Você vai entrar em depressão. Nós temos desejos. O desejo em si não é pecado. Mas é o desejo que também nos tenta. Você pode ver isso quando você viu Deus falando com Caim. Quando Deus fala para Caim, fala assim, ó Caim, ele não fala, para de desejar matar Abel, ele não fala isso. Ele fala assim, meu filho, controle esse desejo. Desejar é uma coisa. Fazer o que o seu desejo quer é outra coisa. Você pode ter desejo. Desejo, imagine, você tem problema de pressão, tem desejo de comer tudo que tem sal, você quer comer 1 quilo de sal.
Você não aguenta mais aquela comida sem sal. Você não aguenta mais aquela comidinha sem graça. Você quer botar sal em tudo. Desejo você tem. Pode comer? Não, você não vai ter um troço. Você é diabético. Quer encher de doce. Quer comer todo o doce que vem na frente. Desejo você tem? Tem. É lícito? Claro que é. Pode? Não. Não. Você tem desejo de pegar o pescoço de alguém, porque a pessoa fez uma coisa errada. Desejo você pode. Agora, pode pegar o pescoço e bater em alguém? Não. Não é o problema, não é o desejo. Você não controla os desejos. Agora, se você, alguns desejos tem que colocar no altar de Deus. E aí você tem orado, né? Deus, tira esse desejo, tira essa vontade, tira isso aqui, eu não quero mais essa tentação. Não, essa tentação eu não quero mais. Aí Deus fala, vai continuar com esse espinho na carne. Por quê? Porque isso vai gerar você dependência de mim. Você não consegue vencer esse desejo. Mas se você vai no altar, o desejo vai ficar só no desejo. E você vai ver que sempre fui eu que te ajudei a não deixar você cair. Fui eu. Ah, mas quando tem hora que eu caio. Caio porque parou de orar. Cai porque parou de ter dependência de mim. Você achou que você ia conseguir. E você não consegue. Mas quando você lembrar que você não consegue, e a oração faz você conseguir, porque sou eu e não você, isso gerou dependência. E dependência não pode ser para um dia, não pode ser para 2, é para toda a vida. Eu quero uma oração que te transforme. Transforme, gerando em você dependência de mim. Naquele dia que você não orou, naquela semana que você não buscou, você caiu. Não caiu? Caiu. Por quê? Porque você não orou. Porque você não buscou. Aí você fala, Deus, me tira esse desejo. Não, meu amigo, não vou tirar não, eu quero que você ore. Se você buscasse todo dia. Ah, mas eu oro todo dia pela manhã. Ah, então tá pouco, vamos orar para a tarde também. Ah, então tá pouco, vamos orar mais. A oração vai gerar dependência. Eu estou fazendo você gerar dependência de mim. Mas o que nós queremos muitas vezes é independência. Imagine, eu preciso orar todo dia, eu preciso buscar a Deus todos os dias para não cair naquilo. A gente quer não cair sem precisar orar. Então eu quero vencer os meus espinhos da carne sem oração. Eu quero vencer meus espinhos da carne só com a minha força de vontade, só com o meu querer, sem perceber que, na verdade, o que eu estou buscando é independência de Deus. E é por isso que eu preciso entender que a oração sempre vai priorizar uma transformação interior, porque essa transformação interior vem através da oração. Sabe, Paulo, Deus não mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Era simplesmente que, na língua grega, não se falava Saulo, falava Paulo. E na língua hebraica é Saulo. É como João e John. João em português, John em inglês. Né? Se tem algum João aqui, tem um amigo João, ele pode chegar e falar assim, cansei de ser chamado João, vou chamar de John, vai ficar mais chique. Não é? E é a mesma coisa, né, João? A mesma coisa, só que em inglês. Mas Paulo fez isso por quê? Porque ele percebeu que em grego, e ele estava pregando para os gentios, não para os judeus, então era mais fácil para os não-judeus chamarem de Paulo do que Saulo. Também Paulo quer dizer pequeno. E ele gostou dessa linguagem, porque ele se tornava pequeno. Eu tenho que me diminuir para Cristo crescer.
E o Saulo era grande demais. Saulo era fariseu, Saulo era respeitado, Saulo era um homem estudioso, conhecido. Quando as pessoas chamavam ele de Paulo, ele lembrava: eu sou pequeno, eu sou pequeno, eu sou pequeno mesmo. Eu não quero mais ser o Saulo grandão, eu quero ser o Paulo pequeno. Por quê? Porque a oração faz isso, a oração vai transformando o nosso interior. Agora lembra que essa experiência só de Paulo não. Olha, eu vou colocar só 2 orações não respondidas. Primeiro, a de Jesus. Jesus. Tem alguém mais santo que Jesus? Eu acho que Jesus, a gente pode fazer coisas maiores do que ele, mas ninguém vai conseguir ser mais santo do que ele. Jesus também orou, e ele é Deus. Mas aí ele se esvaziou de si mesmo, ele estava com um ser humano, ele orou por 3 vezes também, ele orou pedindo a Deus para não beber do cálice do sofrimento. Tire de mim esse cálice. Ele orou por 3 vezes. Deus respondeu: Jesus? Não. Ele queria morrer na cruz, mas ele não queria sofrer tanto. Não quero sofrer tanto. E ele ora 3 vezes. Deus diz não para ele. Não. Da mesma forma que Paulo ora por 3 vezes para tirar o espinho da carne, e Deus disse também não para ele. Se Deus diz não para Jesus, não para Paulo, você acha que Deus não vai dizer não para mim? E esse não de Deus é porque Ele quer me contrariar? Não, é um ato de amor, para eu ficar dependente dEle. Eu vou ficar dependente de Deus. Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria. Porque as coisas não estão funcionando como eu gostaria. Porque as coisas não estão indo tão bem como eu queria. Porque eu não estou conseguindo ir tão bem como eu também gostaria. E eu vejo que não sou eu não sou eu que vou conseguir. Não sou eu que vou chegar lá. É Deus. É Deus que vai me ajudar. E esses não de Deus é um ato de amor, porque Deus sabe que eu preciso disso para gerar dependência dEle. A gente deseja uma oração que gere facilidade e uma transformação para o nosso exterior. Nós oramos para Deus facilitar a nossa vida. Porque não é assim que a gente faz. Tudo na vida que a gente tem é para facilitar a nossa vida. Tudo que você compra é para, de alguma forma, facilitar a sua vida. Você quer o celular mais moderno porque você acha que o celular mais moderno vai gerar alguma facilidade na sua vida. Às vezes não gera nada. Você nem sabe mexer com todas as atualizações que o celular tem. Tudo bem, mas você, pelo menos o impulso vai ser: quer facilitar a minha vida. Né? E aí vai. Uma vez minha esposa falou que ela tem vontade de comprar um fogão por indução. Aquele que não tem foguinho. Diz ela que para limpar é melhor. Eu não sei. Se alguém tem, me conta como é que é, porque a gente não tem. Mas o que ela quer é facilitar a vida dela, porque eu sujo e ela que limpa, né? E aí, nós somos assim. E não está errado. A gente quer coisa para facilitar a vida. Só que a gente coloca isso também no campo espiritual. A gente pede uma oração para Deus facilitar nossas vidas. E aí Deus, não é assim. Eu quero transformar você, eu quero fazer você melhor. E para fazer você ser uma pessoa melhor, eu tenho que deixar você superar algumas dificuldades. Para gerar resiliência, para moldar o seu caráter, para gerar dependência, para transformar o seu interior. Não é assim também você que é pai, você que é mãe, faz para o seu filho? Você não permite ele ter alguns tipos de sofrimento, entre aspas, para ele crescer
criar resiliência. Você acha que seu filho quer lavar os pratos? Forrar a cama? Não. Deus às vezes permite coisas que gera dependência dele, gera resiliência. E a gente percebe que o que eu tenho, tudo que eu tenho, é por causa dele, não é por causa de mim. Tudo que eu sou de bom é por causa de Deus. Tudo que eu sou de ruim é por causa de mim mesmo. Não é nem o capeta, sou eu. Mas tudo de bom que você vê em mim, você pode ter certeza, é graça de Jesus. Não sou eu, é Jesus. Eu posso te falar, é Jesus. E se de algum momento, alguns dias, por algum motivo, por um corre-corre, alguma coisa, eu não oro, eu não faço nada, irmão, eu caio. De alguma forma, eu caio. A minha paciência, que era 10, vai para 1, 2. A minha, fico mais inseguro. Tudo cai. Por quê? Porque eu não orei. Porque eu não busquei. Porque eu deixei de entender que eu preciso ser dependente dele. É ele que me sustenta. É ele. Exatamente isso que Paulo estava dizendo. Ó, quem sustenta a minha vida é ele. Eu poderia me exaltar porque eu fui arrebatado aos céus. Poderia. E Deus sabendo, olha como é que Paulo falando, eu sei que Deus sabia, se ele não desse um espinho da carne, eu ia me orgulhar disso. Eu ia me achar o espiritual, o cara mais espiritual, porque ninguém foi arrebatado como eu. Deus já sabendo e me conhecendo o que ele fez, agora foi arrebatado. Depois do arrebatamento que vem, bota um espinho nele. Bota um espinho. Vou permitir o diabo botar um espinho nele. E ele começa a orar, Senhor, me ajuda. Não. Não. Ajudo não. Vai ficar com esse espinho até morrer. Não, quantos anos? Até morrer. Porque esse espinho vai te trazer dependência e lembrar que você não é nada. Mesmo que você foi arrebatado. Mesmo que você seja arrebatado. Não é nada. Transformação para o nosso exterior. Nós oramos para Deus facilitar a nossa vida. Porque não é assim que a gente faz. Tudo na vida que a gente tem é para facilitar a nossa vida. Tudo que você compra é para, de alguma forma, facilitar a sua vida. Você quer o celular mais moderno porque você acha que o celular mais moderno vai gerar alguma facilidade na sua vida. Às vezes não gera nada. Você nem sabe mexer com todas as atualizações que o celular tem. Tudo bem, mas você, pelo menos o impulso vai ser, quer facilitar a minha vida. Né? E aí vai. Uma vez minha esposa falou que ela tem vontade de comprar um fogão por indução. Aquele que não tem foguinho. Diz ela que para limpar é melhor. Eu não sei. Se alguém tem, me conta como é que é, porque a gente não tem. Mas o que ela quer é facilitar a vida dela, porque eu sujo e ela que limpa, né? E aí, nós somos assim. E não está errado. A gente quer coisa para facilitar a vida. Só que a gente coloca isso também no campo espiritual. A gente pede uma oração para Deus facilitar nossas vidas. E aí Deus, não é assim. Eu quero transformar você, eu quero fazer você melhor. E para fazer você ser uma pessoa melhor, eu tenho que deixar você superar algumas dificuldades. Para gerar resiliência, para moldar o seu caráter, para gerar dependência, para transformar o seu interior. Não é assim também você que é pai, você que é mãe, faz para o seu filho? Você não permite ele ter alguns tipos de sofrimento, entre aspas, para ele crescer
criar resiliência. Você acha que seu filho quer lavar os pratos? Forrar a cama? Não. Deus às vezes permite coisas que gera dependência dele, gera resiliência. E a gente percebe que o que eu tenho, tudo que eu tenho, é por causa dele, não é por causa de mim. Tudo que eu sou de bom é por causa de Deus. Tudo que eu sou de ruim é por causa de mim mesmo. Não é nem o capeta, sou eu. Mas tudo de bom que você vê em mim, você pode ter certeza, é graça de Jesus. Não sou eu, é Jesus. Eu posso te falar, é Jesus. E se de algum momento, alguns dias, por algum motivo, por um corre-corre, alguma coisa, eu não oro, eu não faço nada, irmão, eu caio. De alguma forma, eu caio. A minha paciência, que era 10, vai para 1, 2. A minha, fico mais inseguro. Tudo cai. Por quê? Porque eu não orei. Porque eu não busquei. Porque eu deixei de entender que eu preciso ser dependente dele. É ele que me sustenta. É ele. Exatamente isso que Paulo estava dizendo. Ó, quem sustenta a minha vida é ele. Eu poderia me exaltar porque eu fui arrebatado aos céus. Poderia. E Deus sabendo, olha como é que Paulo falando, eu sei que Deus sabia, se ele não desse um espinho da carne, eu ia me orgulhar disso. Eu ia me achar o espiritual, o cara mais espiritual, porque ninguém foi arrebatado como eu. Deus já sabendo e me conhecendo o que ele fez, agora foi arrebatado. Depois do arrebatamento que vem, bota um espinho nele. Bota um espinho. Vou permitir o diabo botar um espinho nele. E ele começa a orar, Senhor, me ajuda. Não. Não. Ajudo não. Vai ficar com esse espinho até morrer. Não, quantos anos? Até morrer. Porque esse espinho vai te trazer dependência e lembrar que você não é nada. Mesmo que você foi arrebatado. Mesmo que você seja arrebatado. Não é nada. Há uns anos atrás, alguns anos atrás, eu estava viajando para Campinas. E encontrei o pastor Hernani Dias Lopes, que ia para Campinas também. E aí estava no mesmo aeroporto, eu e ele aqui em Vitória, aí ele estava com a esposa dele, eu cheguei junto nele, ô pastor Hernandes, até falei, poxa pastor Hernandes, mandei um convite para o senhor não conseguiu pregar na nossa igreja, eu tinha mandado mesmo, ele falou, aí ele, santo varão, que ele fala parecido, ele e o Jeremias tem a mesma expressão, santo varão, ele abriu a agenda dele, pegou uma agenda dele na bolsa dele, ó, todo dia eu tenho compromisso, não dá, está difícil. E quando eu venho para aqui, eu fico pregando na igreja presbiteriana de Vitória. Que é a minha. Eu falei, mas abre aí um dia uma agenda. Aí a esposa dele, que eu não conhecia ali, só conhecia o Hernandes, falou, ele esteve aqui toda quinta-feira, naquele ano que eu cheguei a ver. Dando um estudo bíblico. E esse estudo bíblico virou comentário bíblico que ele tem. Eu falei, pastor Hernandes, se eu soubesse que você está dando estudo bíblico, que era o comentário, eu estava lá. Acabou, se eu soubesse, não botar na rede social, eu estava lá. Com certeza, eu estava lá no banquinho lá, vendo o Senhor, dando estudo, comentário bíblico, eu tenho alguns comentários bíblicos do Senhor, aí a mulher dele falou, você estaria, mas a igreja dele não foi. Ele fez tudo isso com a igreja vazia. Tinha meia dúzia de pessoas lá. Aonde ele vai, multidão chega a pregar. Ele vai pregar na igreja dele, a igreja está vazia. A mulher dele falando. E eu nem conhecia ela, fiquei na minha. Assim. Mas o pastor Hernandes falou algo que eu nunca esqueci. Ele diz, varão, Deus permite isso para eu não ter orgulho.
Deus não deixa ninguém se orgulhar. Para me lembrar que eu não sou nada só porque tem uma multidão atrás de mim. Eu quase falei, ai mulher. Mas eu não esqueci daquela frase dele. Não quer dizer que a igreja está assim por causa de mim, então, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, Deus sempre coloca um espinho na gente, para gerar dependência dele. Que isso pode ser uma fraqueza sua, que todos nós temos uma fraqueza. A gente acha que ninguém tem fraqueza, todo mundo tem fraqueza, irmão. Temos fraquezas diferentes, mas todo mundo tem fraqueza. E o que você faz com essa fraqueza? Você tem que virar dependente de Deus, porque se você não for dependente de Deus, essa fraqueza te domina. É problemático você ter fraqueza? Não, não é. Todos nós temos. E não tem a fraqueza boa e a fraqueza ruim. Não tem o pecadinho nem pecadão. É tudo pecado, é tudo fraqueza, é tudo desejo, é tudo igual, irmão. A diferença não está nas fraquezas. Você tem a sua, eu tenho a minha, todos nós temos. E todos nós oramos já algum dia para pedir a Deus para tirar a fraqueza. Quem nunca orou para pedir para Deus tirar a fraqueza? Seria mais fácil Deus tirar a fraqueza. Seria mais fácil Deus tirar os nossos desejos. Seria mais fácil Deus tirar nossas tentações. Seria mais fácil Deus tirar nossas dificuldades. É claro que seria mais fácil. Mas Ele tira? Não, porque se tirar, o que a gente vai achar? Que a gente é alguma coisa. Mas com essa fraqueza que eu tenho, que você tem a sua, eu tenho a minha, com essas limitações que eu tenho e você tem, isso tem que gerar em nós o quê? Dependência. E olha a resposta de Deus para Paulo. Porque a oração tem que gerar o quê? Graça e não mérito. Olha, fala para o seu coração, coloca a mão no seu coração. Fala para você mesmo. A oração gera graça e não mérito. Graça. Não sou eu que faço tudo. Não é meu mérito. Tem gente que está falando o seguinte, se eu fizer isso, eu vou conseguir vencer. Se eu fizer aquilo, eu consegui vencer. Se eu disciplinar a minha vida desse jeito, dessa forma, desse momento, eu vou conseguir vencer. Não vai, irmãos. Não cai nessas conversas de coach. Se você fez 10 passos para a vitória, 12 passos para ficar milionário. Se fosse fácil ficar milionário, todo mundo está milionário, cara. Só tentar milionário é o cara que dá esse curso, porque todo mundo paga ele. É só ele que está milionário. Se eu fizer um curso, 20 passos para ficar milionário, e eu começar a fazer essa palestra e encher, eu vou ficar milionário. Por isso todo mundo faz curso. Tu já viu curso na internet? Eu vou te falar como você vai conseguir ficar rico. Só para você. Se alguém soubesse uma maneira de ficar rico, ninguém contava para ninguém, irmão. Quem ia contar para alguém? Ninguém ia contar. Isso não existe. O que existe é entender que é por graça. E olha, de novo, eu vou ler esses versículos para você. Nós já lemos, eu quero ler de novo. Mas ele disse, olha que Deus respondeu para Paulo, quando Paulo disse, Deus, tira esse espinho da carne. E aí Deus responde para Paulo, minha graça é tudo que você precisa. Você crê nisso? A graça de Deus é tudo que você precisa, irmãos. Tudo. E o meu poder opera melhor. Olha o texto, melhor. Não é que não opera em outros lugares, mas o meu poder opera melhor quando você está fraco, na fraqueza.
Olha que Deus respondeu para Paulo, que é que Deus responde para mim, é o que Deus responde para você, quando muitas vezes a gente ora, pede a Deus, para Deus nos dar algo, para Deus tirar algo, para Deus tirar uma tentação, ou para Deus nos dar alguma coisa que a gente está precisando, e a gente fala, Deus nos dá, e Deus fala, a minha graça é tudo o que você precisa. Olha, o meu poder opera melhor em você quando você está fraco. Quando você está choroso, quando você está quebrantado, quando você está arrependido, quando você não aguenta mais a situação que você vive, meu poder opera melhor quando você está assim. Aí ele diz, portanto agora, aí Paulo diz, fico feliz de me orgulhar de quê? Das minhas próprias fraquezas. Que bom que eu sou fraco. Que bom que você é fraco. Irmão, o cristianismo é loucura para esse mundo. Nesse mundo as pessoas se orgulham daquilo que ele é forte. As pessoas se orgulham do dinheiro que tem. As pessoas se orgulham do sucesso que tem. As pessoas se orgulham do seu corpo bonito que tem. As pessoas se orgulham daquilo que eles têm de bom, das suas fortalezas. O evangelho é o contrário. Você se orgulha das suas fraquezas. Eu me orgulho porque eu não tenho dinheiro suficiente, mas eu não sei como. Não passo fome nenhum dia e Deus me sustenta. Nenhum dia eu passo fome. Nenhum dia eu ando nu. Eu não teria recurso para me sustentar, mas o Senhor me sustenta todos os dias. Na minha fraqueza. Eu tenho desejo, se eu chegasse aqui no púlpito e falasse, ia ficar todo mundo de cabelo em pé. Mas mesmo com tantos desejos ruins, eu ainda continuo fazendo o que Deus quer. Isso é graça, não sou eu. Isso é graça, não sou eu. Eu olho para mim e vejo que eu não tenho condições nenhuma. E não tenho. E eu me orgulho dessa fraqueza, porque mesmo sendo assim, o Senhor me usa. O Senhor me sustenta. O Senhor está comigo. E ele fala, Paulo dizendo, porque o poder de Deus se opera por meu intermédio, mesmo eu sendo assim. E aí ele chega no versículo 10 e diz, por isso aceito com prazer, fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições. Olha que ele aceita, eu aceito as minhas fraquezas, os insultos que eu recebo por causa das minhas fraquezas, porque Deus conhece as minhas fraquezas e Deus sabe que essas fraquezas me levam até Ele. As pessoas me humilham por causa da minha fraqueza. As pessoas me insultam por causa das minhas fraquezas. Mas eu aceito esses insultos, essas privações que a minha fraqueza me leva, as perseguições, as aflições. Sabe por quê? Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque a minha força está em Deus, não em mim mesmo. Se Deus responder todas as suas orações, você vai se sentir forte. E depois de um tempo, você vai esquecer que foi Ele. Naturalmente a gente perde, irmão, de orar. Naturalmente a gente perde de buscar. A gente faz uma oração rápida. Eu tenho certeza que quando você faz a sua oração para o seu alimento, é aquela oração rápida. Tchum. Mas se um dia você passar fome, irmão, quando você vê um prato de comida, é outra oração. É outra oração. Porque você sabe dar valor daquilo. A sua fraqueza fez você dar valor àquilo. Quando você está com um problema de saúde,
grave, a sua oração é outra. Porque você sabe que é Deus que está gerando em você condições de viver mais um dia. E mais um dia. Nós gostamos dessa frase. Agora eu consigo. Eu consigo. A gente gosta dessa frase. Desde pequenininho a gente gosta dessa frase. Mas Deus prefere a frase: eu não consigo sem Deus. Sem Deus eu não consigo. Eu preciso dele. Para as coisas mais simples, eu preciso dele. Para as coisas mais complexas, eu preciso dele. Eu preciso de Deus. Porque muitas vezes o crente não ora. O crente não ora porque ele acha que consegue as coisas. Por si só. Mas quando ele entende que ele precisa orar, porque ele não consegue absolutamente nada sem Deus. Ah, mas eu tenho dinheiro. E tem gente rica sem Deus? Tem. Mas nas suas fraquezas, ele não consegue vencer. A fraqueza dele não é falta de dinheiro, mas é uma outra fraqueza. Ele não consegue vencer. E por que ele não consegue vencer? Porque ele acha que consegue vencer por si só e não vai conseguir nunca. Ele vai precisar de Deus. Todos nós temos uma fraqueza que só Deus pode nos ajudar a vencer. Não tem força de vontade, não tem disciplina, não tem absolutamente nada que você faça para conseguir vencer essa fraqueza, a não ser Deus. E Deus faz isso através da oração. Por isso, você ora para quê? Você ora para ser dependente de Deus, ou você ora para Deus te dar o que você quer e você acabar ficando independente dele? A gente ora porque a gente precisa ser dependente de Deus. Então eu oro hoje, eu tenho que orar amanhã, eu tenho que orar sempre. Porque eu preciso ser dependente de Deus. E no dia que eu esqueço isso, eu caio. Nas minhas próprias fraquezas. Caio nos meus próprios desejos. Ah, eu sei, a sua luta pelos seus desejos carnais, você acha que só você tem, né? Que pastor não tem? Que o outro não tem? Que o pastor Ronaldo, com a cara de santo dele, não tem também? O Sandro, também tem, pastor Sandro. Com outra cara de santo, parece dois santos ali, ó, dois querubim e serafim. Mesmo o querubim e serafim aqui, os dois, eles têm. Eu não sei qual é e nem quero saber. Mas se eles não orar, ele cai nas suas próprias fraquezas. Se eu não orar, eu caio nas minhas próprias fraquezas. E você acha que eles, ou eu, ou qualquer um, não oramos para Deus tirar essas fraquezas? Esses desejos? É claro que nós todos já oramos. E todos recebemos a mesma resposta de Deus: a minha graça vos basta. A minha graça vos basta. Ah, Senhor, eu não aguento. É claro que você não aguenta. É óbvio que você não aguenta. Ah, eu não consigo. É óbvio que você não consegue. Agora, se você for dependente de mim, você vai conseguir. Por meio de mim. Através da minha oração. Quero convidar você a ficar de pé um pouquinho. A gente vai apagar as luzes. Feche seus olhos.
Talvez você chegou aqui e você também tinha essa pergunta na sua cabeça: por que Deus não responde a minha oração? E aí Deus agora te deu uma resposta dizendo: a minha graça vos basta. Quem diz que eu não estou ouvindo a sua oração? Eu estou ouvindo a sua oração. Quem diz que eu não sei o que você está passando? Deus sabe o que você está passando. Deus conhece seu sofrimento, suas dores, seus desejos, suas tentações, suas lutas, todas elas. Mas às vezes Deus vai falar: minha graça vos basta. Creia que eu vou aperfeiçoar você no meio dessas fraquezas, no meio dessas aflições, no meio dessas dores. E você vai entender o que Paulo disse: eu me orgulho nas minhas fraquezas, nas minhas aflições, nas minhas dores, nas minhas tentações, porque o Senhor opera melhor nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, estou forte. Tu és o Deus que faz coisas maravilhosas para nossas vidas, e Ele faz, irmãos. Faz milagres espetaculares. É o mesmo Deus que às vezes permite um espinho da carne nos incomodar. É o mesmo Deus. Ele continua nos amando. Jesus te ama, irmão. Jesus te ama. Ele só quer que você seja dependente dele, mas Ele te ama. E talvez você vai falar agora para Deus uma oração especial para o Senhor. A sua graça me basta, Pai. Me ajude a superar as minhas fraquezas. Opere nas minhas fraquezas. Me ajude a ser dependente do Senhor. Se você precisa fazer essa oração, coloque a mão no seu coração. Você está precisando fazer essa oração? Opere nas minhas fraquezas. Me ajude a entender que a sua graça me basta. Me ajude a entender isso, Pai. E você que colocou a mão no seu coração, vem aqui no altar. Vem aqui no altar. Vem aqui junto comigo. Vem fazer essa oração com o Senhor. Sua graça me basta. Me ajude, Pai, a entender que é nas minhas fraquezas que o Senhor opera. Que o Senhor opera no meio das minhas aflições, no meio das minhas lutas, no meio das minhas tentações, no meio das minhas dores. O Senhor opera, o Senhor opera.